Senhor esteja sobre os vossos corações. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Se puder dar um pouquinho de retorno aqui, ó. Sonoplastia. Dá um pouquinho de retorno aqui. Deus seja louvado por essa noite. Uma noite de vitória, onde nós estamos aqui celebrando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Você aqui já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Irmãos, aqui está literalmente acontecendo uma festa. Que bom quando a gente entra num lugar denominado casa de oração como essa, e a gente percebe que o bom amigo Espírito Santo está tendo liberdade. E é o que exatamente eu estou sentindo aqui desde a hora que eu subi essas escadas. Que o bom amigo está tendo liberdade, está fazendo grandes coisas nessa noite festiva. Eu louvo a Deus por mais uma vez Deus me dar a oportunidade de retornar aqui a AD Fonte da Vida. Louvar a Deus pela vida do pastor Adeilton, pela vida da pastora Rosângela e de todos os jovens que aqui estão hoje festejando desde ontem mais uma festa, um congresso para a glória de Deus. Quando a gente entra num ambiente como esse e a gente percebe que a gente está no congresso, a primeira coisa que a gente tem entendimento é que no âmbito espiritual nós estamos aqui num culto de ação de graça. E a única pessoa que tenta se opor para que um culto como esse não acontece é o adversário das nossas almas. Mas quando a gente chega aqui com o entendimento que o maior está conosco, a gente vai glorificando e bendizendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu quero que você olhe para pelo menos 3 pessoas e diga assim, ó, isso aqui é uma noite de vitória. Diga para alguém, diga uma noite de vitória. Não, pegue na mão dessa pessoa, diga, essa é uma noite de vitória. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Júnior, que foi quem nos fez esse convite tão honroso para poder chegar aqui. Então eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Elora, a Bruna e o Felipe. Deus seja louvado pela vida de todas as igrejas que já louvaram aqui, o Jonathan. Que Deus continue te abençoando e te preservando. Nós estamos quase irmãos. Só que você está em vantagem, você está com mais cabelo ainda. Mas que bom, né, irmão? Eu fico tão feliz, irmão, quando eu percebo que ainda tem remanescentes de Israel. Que louvo, irmãos. E a glória de Deus, ela se revela de uma forma tão extraordinária. As mocidades que louvaram aqui, vocês que estão aqui aniversariando. Como é bom a gente chegar aqui e apresentar o melhor para Deus. E eu quero louvar a Deus literalmente pela liderança dessa igreja, pelo corpo de obreiro e por todas as ovelhas que compõem esse aprisco e aqueles que chegaram aqui como convidado. Se você acredita que Ele é o pão da vida, a água da vida, levanta as tuas mãos e aplaude a Ele porque Ele está aqui. Se eu fosse você, eu aplaudia mais. Se você acredita que Ele marcou esse ponto com você, aplaude mais. Oh, Deus! Vai ficar tão bonito se você aplaudir e glorificar. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh! Aleluias! Glória a Deus! Como é bom te adorar, Senhor. Junto à moça estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
sentir.
O irmãozinho que está na sonoplastia, que eu não sei como voltar para a igreja, eu fico falando para o pastor aqui, tem 52 dias que eu estou pregando, aí se eu não tenho um bom retorno, não consigo transmitir o que Deus deu para mim. Você pode dar só um pouco de retorno, fazer favor? O anjo vai te abraçar bem forte aí. Assentados como vocês estão, abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 11. Deus está aqui, eu estou sentindo Ele. Evangelho de João capítulo 11. Meu Deus, agora ficou maravilhoso. João capítulo 11. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, você que tem algum dispositivo que tem um aplicativo da Bíblia, encontra aí João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Só você que está me ouvindo, ou que achou João capítulo 11, versículo 25, no 3 você vai dizer: Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que eu preciso. 1, 2, 3. Jesus é tudo o que eu preciso. João 11, 25 nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus. Quem está dizendo? Jesus. Quem está falando, igreja? Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Disse-lhe Jesus. Algumas versões diz: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você, tu crês nisso? Júnior, eu estava orando hoje de manhã, no devocional diário que eu faço, para poder, todas as vezes que Deus me der essa oportunidade de subir numa tribuna consagrada, saber o que Deus quer para liberar sobre um povo que se ajunta para adorar o seu nome. Esse devocional que eu faço é muito além do que os dias que eu vou pregar. É um devocional que já faz parte do relacionamento que eu tenho com Cristo. Seja o dia que eu vou ministrar ou o dia que eu não vou ministrar, eu sempre oro, leio a Bíblia, conto os meus segredos para Jesus e ainda tenho a proeza de ouvir a voz do seu Santo Espírito. Só que na manhã desse dia o meu devocional foi diferente, porque hoje eu fui fazer meu devocional lá no monte. E eu fui ao monte para levar alguns pedidos de um ministério que eu fiz uma campanha. E essa campanha, Deus nos deu uma revelação de um ato profético, das pessoas escreverem uma carta e no último dia me entregar para poder ir ao monte. Quando eu estava lá no monte hoje orando, após orar dentro do meu quarto, eu comecei a apresentar essa noite festiva, porque só quem já foi um líder ou um liderado dentro de um departamento na igreja sabe quais são as dificuldades, os desafios que precisam ser vencidos para poder chegar numa noite como essa. Quem chega sem saber o que se passou, o ministério que está aniversariando, ela critica, pode achar não muito bonita a paleta que foi escolhida, a cor da camiseta, mas quem está dentro do processo para apresentar o melhor para Deus, chegar numa noite como essa, é simplesmente levantar a mão e dar glória de graça, porque se a festa está acontecendo, é porque o dono da casa permitiu. Quando eu estava orando, eu falei: Senhor, eu vou lá hoje nessa noite. Eles estão com a divisa, segundo o Evangelho de João, dizendo que o Senhor é o pão da vida, e todo aquele que se alimentar do Senhor jamais vai ter fome, mas vai ter uma vida de triunfo. Me deu uma revelação concernente àquilo que o Senhor colocou no coração da liderança, para que eu possa também ser um instrumento nessa noite, mais uma vez nessa casa, e saber o que o Senhor tem para falar conosco. Aos irmãos que não me conhecem, eu sou um pregador itinerante há 26 anos. Quase todos os dias eu tenho essa rica oportunidade de poder pegar o microfone, pastora Sandra, liberar uma palavra que toda vez que ela é liberada, ela nunca volta vazia, mas ela sempre prospera para aquilo que lhe abraça. Mas eu nunca, irmãos, dentro de todos esses anos, peguei um microfone para liberar a igreja, algo que eu já conheço, ou qual vai ser a reação de quem me ouve. Porque se tem coisa que eu sempre peço, é para que Deus nunca me deixe me tornar uma máquina de pregar, mas que a sensibilidade da voz dele sempre esteja audível à minha audição. Quando eu estava orando, eu falei: Senhor, eles estão declarando que o Senhor é o pão da vida. O que é que o Senhor quer que eu fale hoje lá?
quando eu estava no monte, Deus disse ao meu coração: você vai chegar hoje lá nessa noite e vai pregar para alguém que eu ainda continuo sendo tudo que a igreja precisa, independente da situação que ela esteja passando. Eu quero que você chegue lá e diga para o jovem, diga para a irmã, diga para o irmão, diga para o adolescente, que eu continuo sendo tudo que alguém precisa, e acredita que eu sou poderoso para suprir e dar a vitória ao qual precisa. Quando nós entendemos que a revelação do Espírito, ela precisa ter respaldo na verdadeira profecia, que é a palavra. Se Deus disse para mim hoje lá no monte, que era para eu chegar aqui para te dizer, Ele é o pão da vida, mas Ele também é tudo o que você precisa, independente da situação que você está passando. Eu precisava de uma revelação na palavra, para poder pregar para vocês hoje aqui. Foi quando Deus disse: abra lá em João, no mesmo evangelho, no mesmo livro que contém o tema da festa, mas abra aí em João 11, para que alguém hoje nessa noite entenda que até na extremidade da vida eu continuo me revelando que eu sou o Deus poderoso. Quem aqui acredita que Ele é tudo que você precisa? Está fraco? Quem aqui acredita que Ele é tudo que você precisa? Quem aqui pode dar glória? Quem aqui pode dar aleluia? Será que aqui no altar alguém sabe que Ele é tudo que você precisa? Será que do lado direito, do lado esquerdo, aqui no meio da igreja? Não, é pouco barulho. Deixa eu ver quem acredita que Ele é tudo que você precisa. Abra sua boca, diga glória para Ele. Não, é pouco barulho. Eu não vim aqui hoje dizer para você que você vai ganhar ou vai perder. Eu vim aqui para dizer que aquele que cuida de você, Ele ganha todas, Ele vence todas, Ele é vencedor invicto. Cadê o pouco barulhento que acredita que o teu Deus ganha toda? Levanta a mão. Ele é tudo. Determinado dia, Jesus peregrinando na face da terra, cumprindo aquilo que o próprio Deus me outorgou a fazer aqui na terra. Irmão Bruno, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio aqui superabundar a graça onde o pecado abundou. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio salvar e achar o que estava perdido. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio reconciliar a criatura ao Criador. O que Jesus veio fazer aqui na terra, irmão Bruno? Jesus veio aqui para desfazer as obras do diabo. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio aqui na terra para que no último sábado do mês de julho você estivesse sentado, entendendo que quando o cenário parece improvável, Ele continua entrando em cena e fazendo o impossível acontecer. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra, pregador? Jesus veio aqui na terra morrer a morte que era para mim e para você. Subiu lá no Calvário, assumiu a nossa morte, para que numa noite como essa você pudesse estar cheio de vida e vida em abundância. Me dê licença, tem crente vivo aqui nessa noite? Tem crente vivo? Porque onde tem vivo tem barulho, está muito pouco barulho. Eu estou perguntando, tem povo pentecostal aqui? Tem povo pentecostal aqui? Então levanta. Ele veio, mas ele começou, veio aqui, chegou na estatura adulta de um varão perfeito, começou a cumprir seu ministério. Quando Ele começou a cumprir seu ministério, Ele começou agora a se revelar ao povo como este pão. Esse pão que era o alimento que o povo que estava corrompido, e que um dia Deus no terceiro céu olhou para a terra e viu que todos estavam destituídos da sua glória. O pão da vida, ele vem aqui para mudar histórias e contexto da vida de alguém que nem acredita mais que a sua história pode ter uma história de felicidade. Eu achei tão lindo quando essa moça que veio aqui antecedendo a mocidade dela, ela veio aqui dizendo que ela ouviu, alguém disse para ela que não é como se começa que se conta, é como se termina. E aí a gente começa a entender que quando Jonathan disse que a igreja vai ser arrebatada, eu compreendendo que tudo que eu passo aqui não se compara com a glória que já está revelada para a igreja. Quando a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela, a gente entende numa noite festiva como essa, que se Jesus for tudo que eu preciso, eu não vou ter falta de nada. João começa a dizer que ele começou a cumprir o ministério. Quando ele começou a cumprir o ministério, em determinado dia, a Bíblia nos diz que ele começou a peregrinar em Jerusalém. Quando ele começa a andar em Jerusalém, ele começa a ver a necessidade de compartilhar com outras pessoas aquilo que ele tinha recebido do Pai. Jesus era o próprio alimento que o ser humano precisava, 100% homem, 100% Deus. Agora ele queria fazer com que alguém também pudesse ter a proeza de compartilhar do poder e da autoridade que o Pai tinha designado para ele, para também liberar sobre a vida de alguém. Um determinado dia, Jesus andando, Júlio,
A Bíblia nos diz que ele começa agora a convidar alguns homens. Para quê? Para também ser instrumentos para levar esse alimento a toda pessoa que quisesse participar da mesa que Cristo tinha preparado. Quando ele começa a convidar esses homens, segundo o Evangelho de João, do seu capítulo 1, ele começa a chamar esses homens, e quando ele começa a chamar esses homens começam a se dispor para poder acompanhar a Jesus, para cumprir aquilo que Deus também tinha através da vida dele. A Bíblia não é enfática em dizer quantos foram os homens que atenderam o chamado de Jesus, mas a Bíblia simplifica na informação que dentre tantos homens que Jesus chamou, Jesus separou o número de 12 para andar lado a lado com ele. Irmão Bruno, esses 12 era para quê? Para pregar a palavra. Esses 12 foram chamados para quê? Para dar pão para quem precisava. Eu estou preocupado com as situações que têm envolvido a igreja na atualidade. Alguém que de forma audaciosa está achando que pode escolher quem pode sentar e quem não deve sentar na mesa que Cristo preparou. Pasmem e fiquem tristonhos. Tem igreja que estão achando que agora deve denominar as características de quem pode entrar num culto para cultuar a Deus. Espera aí, você cuida da tua casa, da casa de Deus quem cuida é Ele. Ele trouxe alguém hoje aqui nessa noite para dizer: a mesa está preparada, tem água e tem pão, mas só come do pão e só bebe da água quem comer do pão e só quem quiser beber da água. Me dê licença, eu sou a primeira pessoa que vim comer desse pão, eu sou a primeira pessoa que vim beber dessa água. Se tem alguém aqui que veio se alimentar, se manifeste com glória a Deus aí, porque você vai sair assim. Jesus poderia ter pregado sozinho. Jesus poderia ter alimentado um povo só. De repente ele começa a dizer: como que eu posso dizer que foi o Pai que me enviou, se de repente eu sou dominado pelo espírito egoísta e individualista? Como que eu posso dizer que Ele é o pão da vida, que eu nunca vou ter fome se eu percebo que alguém está faminto e eu nem devolvo a Ele aquilo que um dia eu fui alcançado? Mas vem aqui comigo, irmãos. Isso daqui não é documentário da Globoplay. Isso daqui não é série de Netflix. Eu não saí pleno sábado da minha casa, exausto fisicamente falando, para poder vir aqui para te animar, com hábitos e quem sabe, chavões para causar um sensacionalismo. Não sou sensacionalista e nem animador de auditório. Eu vim aqui como profeta para dizer para você: se você está entendendo que além do pão da vida, Ele é tudo o que você precisa, prepara o teu coração, porque a partir de hoje Deus vai causar um romper na vida de muita gente aqui. Eu já ouvi um som de glória de alguém aí. Eu já estou vendo alguém lá no fundo levantando a mão. Será que tem mais alguém aqui que está entendendo que Ele é tudo que você precisa? Ele começou a chamar. Quando Ele começou a chamar, Ele separou o número de 12. Esses dias, obreiros, eu fui num seminário, eu fiquei tão espantado, tão espantado. Um seminário de 10 horas, para você não perder a revelação, toca nessa pessoa e diga assim: Ele é tudo que nós precisamos. Diga: o pão da vida é tudo que a gente precisa. Diga aí para alguém, diga aí. Não pode falar com bastante pressão que nem heresia, não. Diga assim: Ele é tudo que a gente precisa. Se eu fui num seminário, eu fiquei tão preocupado. 10 horas de seminário, irmão. Fui a única pessoa, eu fui sozinho, nenhum amigo me acompanhou. Nessas 10 horas de seminário, tinha intervalos para a pessoa ir para o toalete e tomar um café. Todo momento que tinha os intervalos, eu tomar café no toalete e ficava por ali. De repente Deus me traz isso daqui nesse momento da ministração para alguém entender que pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus nunca vai passar. De repente eu vi alguns obreiros, um grupo de uns 6 obreiros discutir, dizendo: eu estava pesquisando esses dias, estou achando algumas coisas contraditórias, porque a gente percebe que Jesus chamou tantos homens, separou só o número de 12. É por isso que alguém começa a dizer que algumas coisas na Bíblia realmente são culturais e passadas, que não servem no nosso dia, porque tem pessoas que estão chegando no consenso que quando Jesus separou o número de 12, é porque Ele tinha excluído os demais, é porque Ele tinha desamparado os demais, é porque Ele tinha afeto dos 12 que Ele tinha escolhido. Irmão, eu fui ouvindo aquilo foi causando um turbilhão ao meu coração. Se tem uma coisa que eu nunca fiz quando renasci em Cristo, foi discutir Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para ser discutida, a Bíblia foi feita para ser pregada. E cai no bom coração, que é a terra, como disse aqui o pastor que orou por mim, a boa semente para prosperar e dar fruto. Como educação, princípio, eu não adquiri
dentro da igreja, eu adquiri dentro da minha casa. Eu pedi licença para aqueles obreiros e falei: irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui com meu ouvido antenado ouvindo a conversa de vocês, mas com todo respeito, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas deixa eu dizer algo para vocês levar para a vida. Bíblia a gente não lê como jornal, Bíblia a gente não lê como crônica de rede social, Bíblia é profecia, Bíblia só consegue discernir quem está em espírito. Vem aqui comigo, irmãos. Eles ficaram olhando para mim. Eu falei: esses 12 que Jesus separou, não é porque está excluindo ninguém, não é porque está separando ninguém, é para dizer para nós que tem propósito na nossa vida, que só vai ficar perto de nós quem vai somar com nós, quem vai juntar com nós. Que coisa boa, quem está entendendo? Hoje aqui o pão da vida, se necessário for, vai fazer faxina no caminho de muita gente. Levanta a mão, levanta a mão. Quem não soma não vai subir para aí, quem não ajunta não vai espalhar. Quem é que está entendendo que Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho? Abra a boca e dá rajada de glória, porque Ele está aqui. Os 12 é porque os 12 cabia no propósito. Toca nessa pessoa, diga assim: aonde o pão da vida se manifesta, ele faz faxina no caminho. Oxi. Se Salomão declarou, Angélica, que tem tempo de abraçar e tem tempo de se afastar de abraçar, tem pessoas que passam e entram na nossa vida para ficar, outros passam para ficar um tempo e ir embora. Quem é que entende? A vida é feita de fases. Eles ficaram olhando para mim: por que eu estou dizendo isso? Porque Deus ele marcou um encontro hoje conosco aqui para dizer: eu sou tudo que você precisa, mas dentro do tudo que eu sou que você precisa, eu vou estabelecer alguns novos tempos, e dentro desses novos tempos tem pessoa que está com você no momento presente que não vai poder entrar no momento futuro. Não adianta forçar, não adianta insistir, porque Deus está dizendo: se eu sou o primeiro lugar na tua vida, vai seguindo, porque eu vou continuando cuidando de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque na altura de João 11, Jesus já estava com os 12. E eu acho tão interessante que ele já estava com os 12. E quando ele estava com os 12, a Bíblia nos diz que ele já estava entregando pão. Porque a única coisa que a igreja tem que ter, irmãos, é pão. A única coisa que a noiva tem que ter é o quê? Pensa um lugar, exatamente agora, 21 horas e quase 35 minutos. Quem sabe tem padaria no teu bairro que nem fornada de pão fresco sai mais. Agora na casa de Deus tem pão fresco toda hora. Por que ele diz que ele é o pão da vida e quem se alimentar dele vai ter fome? Ele dizendo: quando você come desse pão, você tem alimento para dar para quem está com fome. A única coisa que a igreja tem que ter é pão. Nós estamos vivendo um tempo que o mimimi, uma geração tão birrenta, está tentando entrar dentro da igreja. Hoje a gente está pregando, até a irmã mais idosa no culto está com o celular levantado. E se a gente não tem cuidado, o texto sai fora do contexto e simplesmente alguém tenta nos barrar. Só que eu vim aqui para dizer: eu como marmita fria, mas eu prego a verdade até o céu inteiro. Eu como marmita fria, mas eu não deixo de pregar a verdade. Quem está aqui comigo? Se Deus ele te chamou para algo, ele te chamou para dar pão para quem está com fome. Tem pessoas audaciosas que estão achando que está com a chave agora da porta do céu, denominando quem vai ser salvo e quem não vai ser. Toca nessa pessoa, diga: ele é tudo que a gente precisa. Diga assim: ele quer que nós tenhamos o pão. O que é o pão, irmão? A palavra. A fofoca não vai convencer ninguém a nada, gente. O preconceito não vai resolver a vida de ninguém. Teu pré-julgamento e tua rotação de santidade não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você tiver o pão para lançar sobre as águas, o Espírito de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, ele aperfeiçoa, faz a obra e a salvação acontece. Quem aqui está entendendo hoje aqui? Eu vim aqui para quebrar todo o paradigma que Satanás está tentando lançar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. A diferença entre eu e você é que eu estou com o microfone na responsabilidade de
mundo peca, aqui todo mundo passa pelo dia mau, aqui todo mundo merece e são necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Aqui, deixa eu ver, quem acredita no céu da glória, quem acredita que vai cantar a canção que não envelhece, levanta a mão. Começou a chamar os outros, só vocês me acompanhem, mas para fazer o que eu já estou fazendo. Vocês não vão fazer coisa nova, vocês vão dar só continuidade. Só que a gente tem que entender que quando a gente leva o tom, isso causa incômodo em muita gente. Quando a gente vai fazer a vontade de Cristo, a gente incomoda muita gente, mas também problema de quem está incomodado, porque a sua intenção também não é poder agradar todo mundo. Tem um jargão aí que o povo diz assim: tal pessoa está fazendo isso comigo, mas nem Jesus agradou a todos. Mas também não era a intenção de Jesus agradar a todos. Uma pessoa que se esforça para agradar todo mundo, se prepara, você vai ser a pessoa mais infeliz na tua vida, porque você vai deixar de ser quem é você para poder agradar alguém. Só que eu vim hoje aqui pregar para um povo, em sua maioria, que eu nunca vi. Mas esse povo não é pego de surpresa por aquele que está dizendo que ele é tudo que você precisa. Jesus não está conhecendo ninguém aqui agora. Jesus não está pegando por surpresa o problema de ninguém aqui agora. Ele se trouxe aqui só para te dizer: você tem tanto valor que eu trouxe o Bruno aqui para dizer: eu ainda continuo sendo tudo que você precisa, independente da situação que você esteja passando. Ele começou a levar